Quando eu cheguei aqui, eu perguntava para as pessoas qual era a origem do nome Viçosa. Aí as pessoas me diziam, porque aqui as plantas crescem muito bem, ficam viçosas, etc. e tal. Eu digo, realmente, essa explicação não me satisfaz. Aí comecei a procurar. Toda vez que eu tinha que ir a Salvador para alguma reunião da Secretaria de Saúde, aí eu aproveitava e dava um pulinho no arquivo público para procurar alguma informação sobre Viçosa, porque ninguém praticamente sabia nada. E aí eu fui descobrindo que era, na realidade, a cidade pegou o nome de uma cidade de Portugal, porque em 1700, quer dizer, século XVIII, o rei de Portugal dizia que devia se tirar os nomes indígenas dos lugares e colocar o nome de cidades de Portugal. E aí nós ganhamos o nome de Vila Viçosa, que foi o primeiro nome, que antes disso Viçosa chamavam de Marobá, ou Campinho do Peruípe. Peruípe é um nome indígena, então passou a ser Vila Viçosa. E Vila Viçosa é uma cidadezinha muito bonitinha de Portugal. Eu entrei em contato com eles, eles me mandaram material de lá, e é a terra de Martim Afonso de Souza, que todo mundo estuda em História do Brasil, que chegou lá em São Paulo, etc. e tal, e é a terra de uma grande poetisa portuguesa também. E aí, aos poucos, eu fui descobrindo mais informações de como é que Viçosa foi desenvolvendo, até que chegou a parte, na época da Revolução de 30, os mineiros resolveram aproveitar a Revolução para pegar um pedaço de praia, que o mineiro sempre não se conforma que não tem praia. E aí eles vieram vindo para cá de trem da antiga Bahia Minas, que vinha até aqui. Aqui no município nós tínhamos 4 estações da Bahia e Minas, em Argolo, Posto da Mata, em Alvécio, e tinha uma outra chamada Peruípe, que agora está no meio de um eucaliptal. E aí eles foram segurados pela pessoa de Caravelas, que segurou eles lá perto de uma cidadezinha onde tinha uma estação de trem. E o prefeito, o intendente daqui, que era de Argolo, que quando os mineiros vieram vindo, eles tocaram fogo em Argolo. E aí o intendente aqui, achando que eles vinham fazer a mesma coisa que em Nova Viçosa, ele resolveu fugir para o Espírito Santo. E aí largou a prefeitura, levou a chave embora, largou a chave com o prefeito de Mucuri e foi-se embora para o Espírito Santo. Como aqui era uma prefeitura muito pobre, ninguém quis assumir. Aí o prefeito de Mucuri falou, bom, se ninguém quer, eu quero. E aí ele tomou conta. E Viçosa virou distrito de Mucuri com o nome de distrito de Marobá, que o pessoal antigo simplesmente detestava este nome. Porque Marobá é um rio que tem aqui deságua no Peruípe, que tem aqui perto, até que a L. Cunha, a fábrica de compensado, resolveu se instalar aqui, e aí começou a ter um movimento financeiro maior, quem foi seu Vavá, que era vereador, eleito por Mucuri. Ele vendia a vaca para pagar a passagem dele para Salvador, para pedir aos deputados que
fizessem a lei emancipando Nova Viçosa de Mucuri. E aí o doutor Oscar Cardoso, que é o nome da praça e da igreja, fez a lei e separou Viçosa de Mucuri e ela virou município novamente. Bom, eu tenho amor e quando eu estava na faculdade eu tive que fazer no segundo ano, na matéria de antropologia, um trabalho sobre os índios. E o tema que eu escolhi foi a noção de doença e morte, que 3 tribos diferentes de índios de regiões diferentes do Brasil tinham, e me apaixonei por pesquisa. Realmente ficar enfiada dentro de biblioteca procurando informação é bom demais. E aí, foi aí que eu resolvi fazer, como eu falei, eu ia no arquivo público, quando eu ia visitar minha família no Rio, eu ia na Biblioteca Nacional, no Arquivo Nacional, no Gabinete Português de Leitura. Então eu estava sempre procurando coisas que naquela época não tinha internet, foi anterior à internet, e mesmo agora tem um pouco mais, porque de repente os pesquisadores da UFBA estão se interessando por esse rabinho de Bahia, porque realmente há 40 anos atrás o pessoal de Salvador não tinha noção que isto aqui existia. Uma vez me aconteceu de eu ir para Salvador com um talão de cheque, fui no BANEP, Banco do Estado, para tirar um dinheiro. O rapaz do caixa olhou e falou, esse banco existe? Eu falei, o que você acha, que eu mandei imprimir um talão de cheque? Aí ele falou, vive de quê? Eu digo, de pescaria. Ah, é no litoral? Eu digo, é no litoral. Então ninguém sabia onde ficava Nova Viçosa. Realmente, quando falava em sul da Bahia, era Porto Seguro. De Porto Seguro para baixo não existia mais nada. Agora não. Agora você entra na internet, tem uns pesquisadores que estão fazendo trabalhos maravilhosos sobre a criação dessas cidades todas do litoral, que elas já foram muito importantes. Minha mãe, que era italiana, ela veio para o Brasil com 5 anos de idade e estudou em Salvador. E na época dela, Caravelas, Canavieiras, Camamu eram as cidades principais da Bahia. Porque Vitória da Conquista, Jequié, Itabuna, não existia nada disso. Então, realmente, a gente tem que pesquisar e procurar. E o gosto por pesquisa, uma vez que se desenvolve, não dá mais para perder. Eu morava no Rio e atendia em 2 emergências, num hospital geral e numa maternidade. Então era uma correria enorme, eu vivia com roupa branca dentro do carro para ir trocando, porque às vezes nem dava tempo de eu ir em casa. E comecei, principalmente nas 2 emergências, eu comecei a ver muita violência. E aí um dia eu digo, sabe de uma coisa, eu vou me embora antes que essas violências aconteçam comigo. Como eu sou nascida na Bahia, eu sou de Salvador, eu resolvi, o sul é mais organizado, mas é frio. E eu não gosto de frio, então vou voltar para a Bahia. E aí, nas férias, eu comecei a parar em alguns lugares. E eu tenho uma prima, que mora em Salvador, que fez Belas Artes. Aí um dia ela me falou, por que você não vai para Nova Viçosa? É onde mora o Krasberg. Aí, numas férias, eu vim até Nova Viçosa.
fiquei conhecendo a Alcione e Anselmo, os donos do Hotel Locanda, e aí a Alcione disse, nós não temos médico aqui na cidade, eu vou lhe apresentar todos os candidatos a prefeito, assim, o que ganhar, lhe contrata e você muda para cá. E aí eu conversei com o seu Vavá, conversei com o Teodoro, não me lembro mais com quem que eu conversei, e aí realmente combinamos que quem ganhasse me contrataria e eu mudaria para cá. E aí eu vim. Realmente eu gosto de morar em lugar pequeno, eu gosto de ir para o mato, eu gosto de andar a pé, andar de bicicleta. Eu sempre brinco que minha amizade com o Krasbeck foi uma amizade canina. Ele tinha um cachorro que ficou doente, precisava ser colocado no soro e ninguém sabia pegar a veia de cachorro. Aí trouxeram aqui, eu digo, bom, o princípio é sempre o mesmo. A natureza nunca bota coisa importante do lado de fora, sempre bota pelo lado de dentro. Então a veia do cachorro deve ter uma formação bem parecida. E aí eu consegui pegar a veia do cachorro e ele virou meu amigo. Virava e mexia, ele me convidava para ir lá na casa dele. Quando ele ia receber o título de cidadão baiano honorário, eu encontrei com ele na rua, ele me entregou o convite, não, a senhora tem que ir, eu faço questão, não sei o que, eu fui. Eu estive lá na cerimônia, lá na Assembleia em Salvador, depois teve um coquetel no Palácio do Governo, realmente, e ele sempre reclamava que agora ele era não só brasileiro, porque ele naturalizou, mas era baiano. E todo mundo, quando falava dele, Casper, polonês, naturalizado brasileiro. Ele falou, eu não sou mais polonês, eu me naturalizei brasileiro. Por que todo mundo insiste em dizer que eu sou polonês? Que existe um ditado de que se você não conhece seu passado, você vai cometer os mesmos erros no futuro. Então, realmente, quando eu fiz esse livro, eu fiz ele fininho, porque eu já mexi com o clube de leitura do Rotary, eu mexi com biblioteca de menino lá na antiga prefeitura, e eu sempre notei que criança, quando pega o livro para ler, a primeira coisa que eles fazem é abrir na última página para ver quantas páginas tem. Se tiver mais de 100, não lê. Então, eu fiz um que tem 60 e poucos, porque eu queria que as crianças lessem para aprender a história de Nova Viçosa. E realmente, vira e mexe, eu descubro que os vereadores não sabem a história de Nova Viçosa. Porque quando teve o lançamento do livro, que quem financiou o lançamento, a impressão do livro e o lançamento, o coquetel de lançamento, foi a antiga Bahia Sul, que agora mudou de nome, é Suzano. E o Krasberg foi. Não foi um vereador, o prefeito não foi, porque tinha um deputado chegando em Posta-Mata, e aí ele tinha que ir lá receber, se bem que ele mandou representante dos vereadores, eu levei convite lá na Câmara, nenhum foi. Quer dizer, realmente, você mexer com cultura aqui é uma coisa muito difícil. O recado que eu tenho é de todo mundo estudar. Realmente isso atualmente é uma coisa que me dá muito prazer aqui em Viçosa. Eu saio para caminhar todo dia de tarde e vejo o pessoal que faz faculdade em Teixeira, que faz faculdade em São Mateus, em pé na calçada esperando o ônibus. Eu sei
que é uma coisa realmente muito difícil. Você sair e pegar 2 horas de ônibus para ir para a faculdade, estudar, depois 2 horas para voltar para casa. Então, enquanto é novo, tem disposição e resistência para enfrentar uma jornada difícil dessas, é quando tem que aproveitar. Porque aqui, se você não estudar, as opções de emprego são muito limitadas, porque só existe um grande empregador, que é a prefeitura. O que me motivou a estudar foi melhorar de vida, prosperar, né? Era uma comunidade rural, meu pai sempre falava para a gente tentar progredir, não ficar no trabalho com ferramentas braçais como machado, facão, enxada. Ele queria muito que a gente viesse para a cidade, estudasse e mudasse de profissão, trabalhando com a caneta, qualquer tipo de profissão urbana que fosse com o uso de uma caneta como ferramenta de trabalho, não exatamente a enxada. Uma dificuldade para estudar é a pobreza. Uma família com uma renda baixa, muitos irmãos, família numerosa, 10 irmãos. A distância da cidade, né? O sítio que eu nasci, ele fica mais ou menos 3 quilômetros daqui, porém, 5 quilômetros mais ou menos, porém a gente vinha de remando numa canoa, e a correnteza contrária, a ventilação, o vento contrário, e dificultava para chegar na cidade da zona rural aqui 1h30 remando. Então a distância, zona rural, não havia transporte na época, isso dificultou bastante. A pobreza em si, o contexto socioeconômico da família, a distância da escola, isso atrapalhou muito a estudar. E aí, pela pobreza, faltou livro, faltou material, eu tinha que parar de trabalhar para estudar, comprar livro. Na época não havia livro didático, assim como é hoje, né? A gente tinha que comprar os livros. Então foi complicado. Tênis era obrigatório, meia obrigatório, calça jeans, todo mundo calçado, o uniforme era comprado também. Então não havia merenda escolar, então tudo era feito com o custo da família. Então foi bem complicado, a falta de dinheiro, a distância do espaço e a casa que eu morava, e isso atrapalhou muito aí a falta de acesso a livros. Não havia recursos, né? Era só mesmo caderno, caneta, para o ano todo um mesmo caderno, um mesmo lápis, poupando tudo que era possível. Isso foi bastante complicado. A pobreza é o grande problema, não foi diferente comigo. Eu comecei a primeira série com tia Selma, alfabetização, tia Marlene, terceiro e quarto ano, depois fui para o ensino fundamental 2, e aí começou a complicar. Na quinta série, já com 11 anos, eu tive que parar de estudar para trabalhar. Eu pescava com meu tio, baluando camarão, descascava camarão, trabalhava de serente pedreiro, capinava terreno e tinha que ajudar na família. E essa coisa de trabalho e estudo, com 11 anos, aí eu parei de estudar. Faltava aula, fazia atividades pela metade, havia apenas uma prova e um teste, então a gente tinha que escolher. E eu, meus pais na roça, os irmãos aqui, meus pais ficavam na roça, meu pai e minha mãe, e os irmãos aqui na cidade. E eu tinha que ajudar, com 12 anos, 11 anos de idade, quinta série, eu tinha que ajudar meus pais trabalhando, levando dinheiro para casa. Aí eu parava de estudar, matava a aula. Meu pai nunca reclamou por conta de que eu trabalhava para ajudar em casa, então eu tinha que fazer a escolha. Aí eu perdia a quinta, passava para a sexta. Aí eu perdia a sexta, passava para a sétima. Aí perdia a sétima, passava para a oitava. Então eu perdi 3 anos no ensino fundamental 1. Na faculdade foi muito difícil. Eu fui o terceiro filho de 9 sócios a passar na faculdade, que eu me recordo, o professor Gilmário Bellamino passou, foi morar em Tabatã, e de lá ia para Teixeira, havia carros. E Guimar Pepe foi o segundo, mas morava em Tabatã e ia para Teixeira porque havia transporte. E eu passei e não havia transporte, morava em Nova Viçosa. E aí ficou bem complicado. Eu fui morar em Porto da Mata uma semana, passando perrengue, morando na casa de amigos, comendo ali linguiça com farinha, um pouquinho de feijão, e o negócio era feio. Mas eu consegui a primeira semana, primeiro semestre com muitas faltas, aí eu comecei de novo a achar que ia perder o ano, como foi na quinta série. Aí que um prefeito colocou na época um ônibus gratuito chamado Vissotur, e esse prefeito da época é que permitiu com que eu fizesse essas aulas indo para a faculdade sem pagar, sem custo. Por isso que até hoje sou favorável a ter ônibus para a universidade
Teixeira de Freitas sem custo para o estudante. E no Nova Viçosa eu acho que tem que ser mesmo uma formação continuada, deve melhorar o ensino por livros, acervo literário grande, espaçoso, bibliotecas públicas na cidade, tem de ter biblioteca na cidade, fora da escola, as bibliotecas escolares e as públicas fora da escola. Os programas de incentivo ao estudo universitário, com ônibus para poder chegar até a universidade, gratuito, por conta dos alunos mais pobres especificamente. Quem pode pagar, paga, quem não pode pagar, tem a ajuda do governo. Mas estudar permanentemente o professor, permanentemente o estudante, prática de leitura com bibliotecas públicas, internet de alta qualidade para que se possa fazer pesquisa. Isso é fundamental. O acesso à universidade, acesso a livros, acesso à internet de qualidade para fins pedagógicos. Sem isso, eu acho que não vai muito adiante. É claro que os pais têm que cobrar mais dos filhos, ficou muito solto, o aluno cobra mais de si mesmo, porque tem a parte que cabe a cada um de nós. Quem não é exigente consigo mesmo para estudar, vai acabar amolecendo, vai acabar desistindo, porque tem que ter uma cobrança paterna, tem que ter uma cobrança do próprio indivíduo. Se a pessoa não quiser, não vai acontecer nada. Tem que querer também. Eu chamo isso de autocobrança, de autoexigência. Tem que ter uma espécie de consciência do indivíduo de que é importante. Ainda que meu pai não cobre, eu vou cobrar de mim mesmo. Seria assim. Foi assim comigo, eu acho que assim daria certo com todos os outros. Livros, acesso e o esforço pessoal. Para todos os estudantes do município, do Kennedy em especial, o conselho como pessoa a um estudante é estudar. Estudar é ler, estudar é escutar é fazer silêncio, estudar é entregar a atividade no tempo proposto, estudar é escutar o colega, estudar é fazer silêncio e focar, estudar é assistir telejornais, é ler livros. Estudar é o que sempre foi, o que está se perdendo é o conceito da essência do que é estudar. Não tem uma coisa nova para dizer. Ler, focar, escrever, argumentar, questionar, ouvir colegas. Eu penso que não tem muita novidade no que se diz a estudante, não. O que está faltando mesmo é um retorno à consciência do que é estudar e às adequações a essa novidade do mundo da internet, do mundo das liberdades, o mundo das diferenças. Estudar sempre foi ouvir, falar, ler e escrever. Se alguém escuta o professor e os colegas, se alguém fala o que pensa e sente, reclama, questiona, pede um aprofundamento, e se a pessoa ler livros, jornais, pode ser de Harry Potter, a Bíblia ou a Sócrates, ler e escrever, colocando no papel o que pensa e sente, eu acho que esses 4 pilares são suficientes. Do que já me disseram no passado, ouvir falar, ler e escrever, com disciplina, não vai ter como fracassar. É impossível alguém que ouve, que lê, fala e escreve, que questiona o professor com respeito devido e escuta os colegas com respeito devido, consciente de que estudar é combater a pobreza intelectual e financeira, eu acho que não tem como ter fracasso. Estudar é uma possibilidade de melhorar a própria vida. Pretendíamos falar um pouco da vida do pintor e escultor Franz Krasberg, sua obra, sua denúncia e engajamento na luta socioambiental. No entanto, ao nos deslocarmos para o sítio Natura para fotografarmos o que restou do Museu Franz Krasberg, nos deparamos com o portão fechado com correntes já enferrujadas. Chamamos um segurança que estava em exercício da função. Informamos que estávamos desenvolvendo um projeto escolar e perguntamos se poderíamos entrar para tirar algumas fotos. O segurança foi curto e grosso, respondendo negativo, e nos deu as costas. Do lado de fora do portão, registramos algumas poucas fotos do que nos foi possível enxergar. Deparamos-nos com imagens de abandono e descuido. O sítio Natura, onde o artista mantinha seu ateliê, foi cuidado e construído aos poucos. A área é cercada pela única porção de Mata Atlântica remanescente da região. Sabemos da importância da figura do artista Franz Krasberg para Nova Viçosa e até mesmo para o mundo, pois sua arte vai muito além da denúncia, mas é também um brado a um viver sustentável. O sítio Natura apresenta-se fechado ao público, descuidado, portão de entrada e área da frente cheios de mato, quando a promessa era revitalizar o sítio.
seu acervo e sua infraestrutura para possibilitar a sua abertura ao público de forma segura, além de divulgar a obra do artista, mantendo sua causa e sua memória vivas.